Amigos é um movimento antigo, que a primeira foi aqui na UMEP. Então, nós tivemos a primeira Praça Florida aqui na UMEP. Quando da segunda em diante, já passamos para o CEU, que é o Conselho Espírita de Unificação de Petrópolis. Então veio para cá o CEU, a Praça Florida passou para o CEU, e era um movimento muito bonito, que tinha uma barraca lá na praça, vendendo livros, o coral cantava lá, porque é um movimento que exige muito dinheiro. Mas agora a Praça Florida está com outra versão, porque a gente já quase não tem recurso, então a gente faz um movimento mais simples, mas muito proveitoso, muito bom. E essa Praça Florida, cada dia, está fazendo uma roda de conversa em uma casa espírita. Se vocês acompanharem o Instagram, o Facebook do Terceiro Seu, vamos ver as fotos que estão acontecendo nas diferentes casas espíritas com essa roda de conversa. O tema é: entre o que o mundo pede, a alma precisa cuidar de si, do outro e da vida. É o tema da praça toda. Está sendo, inclusive, tivemos no domingo, lá no Palácio de Cristal, um seminário muito bom sobre esse tema, com um casal que veio da Mansão do Caminho, na Bahia. Então, hoje nós vamos ter essa roda de conversa com a jovem Thaisa Claire, e eu vou dar uma colaboração a ela, mas todos deverão opinar, pedir a palavra, dar uma opinião, porque é roda de conversa, não é monólogo, não é uma pessoa falando sozinha, é roda de conversa, é todo mundo falando, tá bom? Então, vou contar com a colaboração de todos, ajudando, falando, emitindo opinião, tá bom? Aqueles mais desinibidos, porque pelo que eu estou vendo aqui, ninguém quer nem sentar aqui, porque está na frente. Então, nós agora vamos fazer a nossa prece, agradecendo já a presença de todos e pedindo a Deus que cada um, que quando saia daqui, leve uma emanação boa de paz no seu coração, porque essa casa, ela é para acolher, para acarinhar, para trazer conforto espiritual a quem chega aqui. Para isso que ela serve e para isso que ela existe há tantos anos. Então, neste momento, nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, a oportunidade de aqui estarmos, Senhor, reunidos nesta família espírita, em torno deste tema tão bonito, tão importante, que nós estamos estudando já durante tantos dias nas diferentes casas, meditando em torno dele, porque necessitamos, Senhor, meditar em torno desses assuntos para vivermos de uma forma melhor, mais harmoniosa, mais saudável e mais fraterna. Pedimos, Senhor, que seja uma noite de muita troca, que nos inspire, a mim, a Thaisa e a todos aqui presentes, para que possamos falar aquilo que é necessário ser falado, que é o amor, sobre o amor de Jesus e o ensinamento do nosso codificador Allan Kardec. Que a tua paz, Senhor, esteja com todos nós, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos, então, agora, para começar, só para dar um pontapé inicial, a nossa Thaisa Claire é uma jovem, como vocês estão vendo, ela vai começar a falar alguns minutos sobre o tema, e logo em seguida, a gente vai pedir que cada um também emita sua opinião, seu parecer, em torno do que está sendo tratado.
é aquilo lá, entre o que o mundo pede, o que o mundo nos pede e o que a alma de cada um de nós precisa, né? Como cuidar de si, como cuidar do outro e como cuidar da vida. Com a palavra, Thaís. Vou ficar em pé, que você é mais fluido. Boa noite, gente. Me chamo Thaís. Eu faço parte da União Espírita Allan Kardec, mas eu frequento muito aqui ao MEC também. Eu faço parte da Comissão Jovem da Comerge. Para quem não sabe, a Comerge é uma confraternização espírita das mocidades do Rio de Janeiro. É um evento voltado só para os jovens. E eu também faço palestras públicas na minha casa espírita. E eu recebi esse convite hoje de participar um pouquinho da Praça Florida e falar um pouco com vocês sobre o tema. Igual a Isabel falou, sempre que vocês queiram acrescentar alguma coisa, lembrar de um exemplo que vocês viveram, sobre o que eu vou falar hoje, sejam muito bem-vindos a falar sobre isso, porque a intenção é justamente que seja uma troca. Então, se vocês sentirem vontade, por favor, falem, porque senão fica um monólogo, uma palestra, e a intenção não é essa. Esse tema da Praça Florida, ele é muito abrangente, porque ele fala sobre o espiritismo na nossa vida em geral. Então, ele nos ajuda a entender como a visão espírita nos guia a lidar com os problemas diários. E por isso que é um tema tão abrangente, porque independente da sua idade, do seu gênero, da situação social que você vive, todos nós temos problemas, né? Todos nós passamos por situações difíceis, nos chateamos, passamos por momentos felizes, ruins, e o Espiritismo, ele é uma doutrina que está aqui justamente para poder mostrar o caminho que deve ser seguido e ajudar a compreender o porquê certas coisas acontecem com nós, com a gente, né? Então, o primeiro tópico é viver no mundo sem ser do mundo. Essa frase, ela me lembra muito o Sermão da Montanha, né? Em uma passagem bíblica, que Jesus fala para todos que estavam escutando: não tenham medo se terão comida para comer ou roupas para vestir, porque se o Pai alimenta até os pássaros e as plantas que não buscam essa sobrevivência, por que ele esqueceria de vós, se vós sois mais importantes que os pássaros, né? E o que Jesus quis dizer com isso? Ele não falou para a gente não se preocupar se a gente vai ter alguma coisa para comer, se a gente vai ter alguma coisa para vestir, mas ele quis dizer justamente para não esquecermos do lado espiritual, porque nós não somos um corpo aqui na Terra, nós somos espíritos encarnados em um corpo. Então Jesus fala para a gente sempre lembrar da nossa essência, que é o quê? O espírito. Então nós estamos aqui numa passageira vivência. Então nós não devemos nos preocupar tanto com as coisas terrenas. Então é isso que ele quer dizer com esse ensinamento. Em João, capítulo 17, versículo 14 e 16, ele fala: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ou seja, o mundo está aqui só como um instrumento para nós podermos evoluir. Então a gente deve usufruir dele, mas nós não devemos achar que nós somos unicamente parte dele. É o que a gente fala das pessoas materialistas, né? Que se preocupam só com a vida aqui. Até muitas religiões, elas falam que só existe uma vida aqui, né? E depois, quando você morre, você fica adormecido, ou então a vida acaba até Jesus chamar de volta, né? Até a volta do Messias. Mas, na verdade, não é isso. A gente está aqui só por um período passageiro e nós devemos nos lembrar disso, porque senão a gente perde o propósito principal da nossa encarnação. Porque o propósito principal é a gente aproveitar as dificuldades que a gente passa aqui na Terra para poder evoluir. Então, quando ele fala que eles não são do mundo como eu do mundo não sou, é que a gente não pertence à existência material, a gente pertence à existência espiritual e utiliza a existência material só para poder passar por essas dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo, também eles dizem muito isso. Mostra como viver no mundo, cumprindo deveres, sem se deixar dominar por vícios morais, orgulho e egoísmo. Muitos de vocês devem concordar comigo que o mundo que a gente vive traz muitas exigências. Então,
a gente tem que terminar o ensino médio, a gente tem que, depois de terminar o ensino médio, tem que entrar numa faculdade ou então já estar trabalhando, e aos 30 anos você já tem que estar com a sua família formada, com filhos, e depois você vai ter que ser avô, ou então vai ter que ter uma carreira de muito sucesso. Então, assim, são muitas exigências que o mundo nos dá e umas exigências que nós nos fazemos também. Então, assim, você viver muito focado nas metas materiais que temos que cumprir não é um bom caminho a ser seguido, de acordo com o Espiritismo, porque você acaba perdendo o intuito principal, né? Você fica muito preocupado em, vamos botar assim, sobreviver ao invés de viver e aproveitar essa existência. E é isso que ele fala, né? Não sobrevivam, aproveitem essa oportunidade. Então é isso, viver no mundo atendendo às exigências materiais sem perder a essência espiritual, que é o principal intuito que Jesus nos trouxe aqui, né? Quando ele encarnou aqui na Terra, que ele nos fala tanto na Bíblia quanto os Espíritos, eles falam pra gente no Consolador. E segundo, entre as exigências externas e as necessidades da alma. Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, questões 919 e 919A, ele fala muito como autoconhecimento como chave para o progresso moral. E o que isso quer dizer para a gente? Falando já dos desempenhos que o mundo exige para a gente, nós entramos muito no fator de que a gente tem que passar a olhar mais para nós mesmos e entender o que a nossa existência significa nesse atual momento. Então, por que eu reencarnei aqui? O que eu tenho que melhorar? E como que a gente faz isso? Autoconhecimento. Todos devem saber que não tem como você ajudar uma pessoa sem você se ajudar primeiro. Se você não está bem, você não consegue ajudar outra pessoa. E o Espiritismo, ele fala muito pra gente que o autoconhecimento é a chave central para o progresso moral. Porque quando você se conhece, você sabe as coisas que você precisa melhorar, o que você tem que acertar, o que você tem que parar de fazer, o que você tem que começar a fazer. Então, quando você começa a se observar, já é o primeiro passo, já é a linha inicial para você começar esse processo de evolução. Por que moral? Moral porque você vai conviver com outras pessoas, vai conviver consigo mesmo, então você tem que aprender a lidar com o mundo ao seu redor e com você mesmo. Então, esse é o principal viés. Então, o mundo ele pede desempenho, aparência e status, só que a nossa alma ela precisa de consciência, coerência e sentido. Isso se encaixa muito também em situações assim, cotidianas, que todos já devem ter passado, seja na escola, seja no trabalho, ou seja em algum outro ambiente. Vocês já devem ter sentido a pressão social de se encaixar, de fazer amigos, ou de fazer com que as pessoas em determinado local gostassem de você. E, de certa forma, quanto mais você tentava agradar aquelas pessoas, ou quanto mais você tentava formar uma imagem que não era você de verdade, algo dentro falava, isso não está certo, né? Justamente por isso, porque a nossa alma, ela precisa de um sentido. Se a gente está indo contra o que ela está nos dizendo, nós sentimos esse mal-estar. Por isso que se conhecer é tão importante. Porque quando você se conhece, nós somos espíritos. E quando você se conhece, você conhece a verdadeira missão dos espíritos e o porquê que você reencarnou. Então, essa tendência de levar a sua alma ou levar você a viver situações que não estão certas e que não fazem bem para você, o autoconhecimento ele quebra esse padrão, porque você enxerga a situação que está vivendo e consegue sair dela, né? Já é o passo inicial para isso. E aí, a gente entra em outro fator, que é cuidar de si mesmo. Quando você se conhece suas falhas, você percebe o que você precisa mudar. E a primeira coisa que você precisa mudar é cuidar de si, porque cuidando de si você consegue equilibrar a sua alma, sua mente, seu corpo, e aí você consegue viver todas as experiências que precisam ser vividas, aprender e tudo mais. Então, no Evangelho também, segundo o Espiritismo, tem um capítulo que diz, pedi e obtereis. Ele fala muito aqui sobre o poder da prece. Não sei se muitos de vocês já pensaram sobre esse assunto, mas a prece é um mecanismo importantíssimo que nós temos, porque a prece é
além de ser uma conexão com os espíritos superiores, ela é uma forma também de alinhamento, porque no Espiritismo a gente estuda que o pensamento ele é moldador das realidades. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando um espírito que ele desencarna de forma muito perturbada, sentindo muita culpa ou então muita solidão, quando ele desencarna, o que ele pode ver? Ele pode se encontrar no deserto, sozinho, passando dificuldades. Isso por quê? Porque quando ele desencarna, o pensamento dele é de que ele é uma pessoa solitária, de que ele não tem amigos, ou de que ele passa por muitas dificuldades. Então, esse pensamento, no momento que ele desencarna, molda a realidade dele. O que acontece? Nós temos vários corpos espirituais, né? Nós temos o corpo físico, temos o duplo etérico, enfim, vários outros corpos. O corpo mental, o corpo emocional, e nós temos o espírito por último. O nosso espírito, ele só tem nele coisas boas. Então, quando eles falam que todo mundo é bom por natureza, é verdade, porque dentro do nosso espírito, nós só retemos coisas boas. As coisas ruins que a gente passa na nossa vida, mágoas, chateações e tudo mais, tudo que for negativo, ele fica preso num outro corpo que não é o nosso espírito. Então, o que acontece? Quando nós estamos encarnados, o corpo físico, ele é uma matéria muito rígida. Então, se a gente está aqui agora, se pessoas estiverem pensando coisas ruins, elas não vão necessariamente se teletransportar para esses lugares ruins, porque o nosso corpo, ele faz com que nós fiquemos presos aqui na Terra. Só que quando a gente desencarna, todo esse corpo mais pesado, ele vai embora e fica só o corpo mais sutil. Então, tudo que a gente pensa, a gente consegue realmente moldar na nossa realidade. Por isso que eles falam que o pensamento tem um poder realmente transformador. Os espíritos superiores, quando eles querem alguma coisa, eles não vão lá e constroem. Eles pensam e aquilo se materializa para eles. Então, assim, a prece é uma forma também de pensamento, de você se alinhar com algum objetivo que você tem. Então, autocuidado, muitos pensam que autocuidado é assim, você cuidar só de si, arrumar a aparência ou arrumar o mental. Não que não seja assim cuidar do mental, fazer psicólogo, por exemplo, mas eles dizem que o autocuidado vai muito além disso na visão espírita. Falam que o autocuidado é justamente você se conectar com os espíritos superiores, porque aí você reequilibra suas energias, você direciona os seus pensamentos para aquilo que realmente importa. Então, a prece é um mecanismo importantíssimo que o Espiritismo nos dá de autocuidado. Falando... Vocês têm algum comentário, gente? Eu queria ter 18 anos e ser igual você, Ana. Ia evitar tantos problemas na minha vida. A gente tenta. Vou te falar, é uma parte muito difícil, porque quando eu comecei a fazer palestra, eu senti uma responsabilidade danada. Eu falei assim, caramba, eu vou estar falando para um monte de pessoas, eu tenho que fazer o que eu estou falando, né? A minha primeira palestra foi sobre perdão. Então eu falei assim, não, quando eu estudei, né? Eu falei assim, não, depois disso eu vou sair perdoando todo mundo, porque eu não posso falar que as pessoas têm que perdoar e não perdoar. Não tem condições. Aí chegou a primeira situação, fiquei com raiva. Não, vou perdoar, não consegui perdoar. Mas assim, o Espiritismo ele fala isso pra gente, que é prática, né? Não adianta só a gente saber, só a gente falar, tem que praticar. Mas assim, eles não condenam a gente por errar, por saber e errar. Eles falam assim, tenta de novo. Se a gente não pudesse tentar de novo, a gente não estaria reencarnando, né? Porque reencarnação nada mais é do que várias tentativas, né? A gente tentou, errou. Aí reencarnou de novo, aí tentou, acertou um pouquinho, errou um pouquinho, aí vai melhorando a cada dia, né? Então, assim, faz parte do processo, né? O importante é, assim, não se cobrar tanto também. Eu tento fazer muito isso comigo, porque eu sempre tento botar o que eu falo em prática, mas, assim, é um exercício contínuo e tudo é treinável na vida. Então, é só você praticar que dá certo. E aí eles falam cuidar de si, equilíbrio e vigilância interior, que foi o tema que eu acabei de dizer. O próximo, cuidar do outro, convivência, empatia e responsabilidade. Esse é um tema polêmico, porque
A vida, aqui, né, a vida terrena, ela nos traz todo momento, ela nos faz a todo momento a competir e sobreviver. Então, por exemplo, se você está no trabalho, você se sente pressionado a ser o melhor, ou então um dos melhores para não ser demitido, não perder o emprego. Na escola ou na faculdade, você se sente obrigado a fingir, às vezes, o que você não é para poder ser aceito, ser incluído em um grupo. Então, o mundo, a todo momento, ele faz a gente ser outra forma. Só que o espiritismo, o que ele prega seria a ideia de um mundo feliz, né? Um mundo feliz é onde não existe dificuldades, onde todos os espíritos são super evoluídos. E o que estaria, né, nesse mundo feliz? É justamente a falta dessas disputas e o cuidado com o próximo. O mundo evoluído, ele traz muito a cooperação e a fraternidade entre todos. Então, não existiria aquele negócio de eu tenho que passar a perna no outro, porque senão eu não vou conseguir tal coisa que eu queiro. Então, eu vou ter que fazer isso para não perder tal coisa que é muito importante para mim ou que eu preciso muito no momento. No mundo perfeito, não teria isso. E o Espiritismo, ele dá os ensinamentos para a gente de cuidar, olhar muito para o próximo, justamente nessa intenção, né? Trabalhar um pouco isso para que no futuro nós já estejamos com essas habilidades desenvolvidas, né? Nós já sejamos empáticos e tudo mais com o próximo, que aí a gente vai conseguir evoluir junto com o processo de transformação do mundo. Só que assim, é muito difícil, né? Porque bem ou mal, se a gente for bonzinho toda hora, as pessoas elas passam por cima da gente. Então, é uma situação muito complicada e que inclusive tem muito debate entre os espíritas. Sempre quando traziam esse tema também na minha mocidade, o pessoal falava assim, mas não tem como eu ser bonzinho, porque o outro não vai ser bonzinho comigo. Mas o espiritismo, ele também fala sobre isso. Gente, o espiritismo tem resposta para tudo, é impressionante. Ele fala que, assim, você tem que fazer, mas, assim, a ponto de não se prejudicar também. Então, por exemplo, isso também vem um pouco do bom senso e da sabedoria, conforme você vai estudando mais sobre o assunto. Então, assim, você deve, sim, ajudar o próximo sempre que você puder. Você não deve se sacrificar ou se botar em risco por causa disso, porque, infelizmente, no mundo que nós vivemos, ainda não é possível ser feito isso, porque nem todas as pessoas são assim, mas nós temos que entender, por que eu tenho que ser assim se as pessoas ainda não são assim? Para a sua própria evolução moral, porque se você não fizer isso agora, você vai ter que fazer isso depois. Então, assim, o espiritismo, ele já dá o caminho pra gente. Comecem a treinar isso desde agora, porque quando chegar lá na frente, vocês vão estar muito melhor, vocês já vão ter desenvolvido essa habilidade. E é a mesma situação do perdão. O perdão não é um presente para o outro, é um presente para você, porque o perdão, ele nada mais é do que um laço que você cria com a outra pessoa, mesmo sem querer. Uma pessoa te magoou, você quer ficar longe dela. Só que quanto mais você fica com raiva, mais você cria um laço espiritual, talvez até kármico, que pode se resultar em próximas vidas que você vai ter que conviver com outra pessoa para poder resolver isso. Então, assim, você perdoar é algo essencial para você não ficar preso àquela situação, você não precisar mais viver aquilo. Então, com essa questão da empatia do próximo é a mesma coisa. Você não vai estar beneficiando só o próximo que vai receber sua caridade, sua bondade. Você vai estar se beneficiando, porque você vai cuidar do seu progresso moral, espiritual e tudo mais. E o quinto e último é cuidar da vida, escolhas e responsabilidades do futuro. No Livro dos Espíritos, nas questões 629 e 632, fala muito da lei de Deus escrita na consciência. Muitas pessoas, quando começam a estudar o Espiritismo, a entrar na doutrina, elas ficam muito preocupadas em como devem agir, como que o Espiritismo fala para elas como elas devem proceder em determinada situação. E, na verdade, tem uma resposta muito simples para isso. Porque a lei de Deus, ela está na nossa consciência. Então, nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Isso tudo é direcionado para a gente. Só que, muitas vezes, a gente mascara, tenta justificar a atitude que a gente vai tomar contra a nossa consciência para falar que aquilo está certo e o que a gente está pensando é só assim ou alguma coisa assim. Mas
a lei de Deus ela está escrita na nossa consciência, tanto é que o Espiritismo mesmo fala, não é necessário. Chico Xavier falou isso quando ele estava fazendo uma sessão de psicografia. Chegou uma mulher para Chico e falou assim: Chico, eu tenho uma família ótima, eu tenho um marido ótimo que cuida de mim e tudo mais, mas tem um problema muito grande. Aí ele falou assim: qual que é? Ela falou assim: Chico, meu marido não é espírita. Aí ele virou para ela e falou assim: minha senhora, quem precisa do espiritismo é você, não ele. E aí, por que ele falou isso, né? Porque você não precisa ser espírita para ser uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa pelas suas atitudes. O espiritismo nada mais é do que um modelo de vida. Ele te guia para o que você deve fazer no dia a dia, como você deve proceder, mas assim, não significa que você não ser espírita, você está condenado, que você está seguindo um caminho ruim ou que você precisaria de outra religião. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, o que depende muito é como é a sua conduta. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que não são espíritas ou mesmo não têm nenhuma religião, sou ateísta, que são pessoas ótimas, são pessoas excelentes, que seguem os ensinamentos de Cristo mesmo sem saber. Por quê? Porque elas seguem a consciência delas, elas fazem o que elas sabem que é o certo a ser feito. Então, o Espiritismo fala sobre isso, que a gente não precisa ficar se preocupando com termos muito técnicos do o que exatamente está escrito que eu devo fazer nessa situação. A gente já sabe o que a gente deve fazer em cada situação. O Espiritismo está aqui para nos guiar e a nível assim, de conhecimento mais profundo sobre o assunto, né? Para quem queira realmente estudar, conhecer um pouco mais, mas assim, o básico, o necessário para a gente evoluir já está tudo dentro da gente. A gente só tem que praticar isso. E aí ele fala, cuidar da vida é escolher com consciência. Então, justamente isso, é a gente viver escutando a nossa razão e a nossa consciência. Não só a razão e a consciência, mas assim, escutar o sentimento também. Então, Joana de Ângeles, ela fala isso, inclusive, em um dos livros dela, que a integração entre razão, emoção e espírito é justamente o que nós devemos seguir. Então, é basicamente um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, em todas as formas de pensamento e de expressão, sempre seguindo a consciência, claro. E aí, para fechar, espiritualidade prática no cotidiano. O espiritismo, ele não leva a gente para um lado muito espiritual, assim, muito fora da realidade, porque a gente tem a impressão de que, assim, eu vou fazer minha prece, eu vou me desconectar do mundo e eu vou me conectar com o céu, né? Por exemplo, o espiritismo, ele não está aqui para tirar você da realidade, ele está aqui justamente como um manual prático para ajudar a gente a sermos pessoas melhores, a evoluir, a ajudar o próximo, enquanto a gente ajuda nós mesmos, né? Então, o espiritismo, ele é um instrumento importantíssimo, que na verdade só está aprofundando os ensinamentos que Cristo já nos ensinou, e que Cristo, na verdade, nos ensinou apenas o que já estava na nossa consciência, né? O que nós sabemos já, o que é certo, o que é errado. Então, assim, gente, Deus faz tudo muito perfeito. Então, Ele já botou no nosso coração tudo o que nós devemos fazer, é só seguir e ouvir Ele. É só isso? Só isso, gente. Agora eu também tenho que falar. Acabei fazendo uma palestra, gente. Que cruel! Se isso é um comentário infeliz, que crueldade! Ela tá aqui, mó fofa, tentando ajudar aqui todo mundo. Gente, então nós vamos dar prosseguimento. Agora não. Se quiser para a gente fazer uma troca aqui, vamos então ver aqui a hora da nossa integração, de todos falarem, todos opinarem. A nossa Thaisa
já fez um resumo de tudo. Ela conseguiu fazer rapidamente, porque ela fala rápido, né? Então, Vocês conseguiram entender? Foi rápido demais? Não, Que bom. Você fala rápido, mas você tem uma boa dicção. Então, a gente entende. Então, entre o que o mundo... O que o mundo pede, gente? O que o mundo nos pede atualmente? Vamos pensar nisso. O que o mundo atualmente nos pede? E o que a nossa alma precisa? Será que o mundo pede? Ela falou isso aqui no início. Ela falou do sucesso, da beleza. A pessoa fica numa situação que não pode envelhecer, porque há a questão do etarismo, né? Ninguém quer aparecer que está velho. Então, fala, Gabriel. Então, gente, é realmente muito complicado, né? Porque o mundo nos pede muitas coisas, né? O mundo nos pede status, dinheiro, pede, sei lá, que a gente tenha, assim, uma vida muito materialista, né? E que a gente esqueça do religioso, né? Enquanto, tipo assim, a nossa alma, ela pulsa, ela precisa desse religioso para pôr, né? Tipo, um centro na nossa vida, né? Mesmo que a gente tenha as nossas leis, né? As nossas leis na nossa consciência, tipo, a gente precisa. Não. As leis da consciência, tipo assim, a gente ainda precisa, tipo, da religião para conseguir ter um centro, né? Um norte, né? Para a nossa vida. Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre isso? A gente leva o microfone. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta, que como entre o que o mundo pede exatamente o que o Gabriel falou, muito voltado para o materialismo. E eu queria saber o que o Espiritismo fala para a gente conseguir a verdadeira felicidade, enquanto a gente vive nesse mundo tão conturbado. Para Thaís. Não é entrevista, não. Ela não é obrigada a responder, não. É para todo mundo. Não seja tão cruel. Alguém tem a resposta para essa pergunta? O que o homem precisa para essa felicidade? É para todo mundo participar, viu, Mar? Alguém tem uma ideia do que seria a felicidade? No Livro dos Espíritos tem uma resposta. Boa noite a todos. Para mim, Essa é a avó da Thaisa que está falando. Não, tem que deixar. Agora vai ficar mais difícil. Para mim, essa felicidade é porque nós estamos sempre procurando algo a mais. E essa felicidade está em nós, não é externo. Nós não vamos encontrar isso em outro lugar. E sim, estarmos satisfeitos com o que nós temos, com o que nós somos, com o que Deus designou para todos nós. É o que o Livro dos Espíritos fala, né? A posse do necessário. E a consciência tranquila. Com certeza. A felicidade é isso, a posse do necessário, a consciência tranquila. Pelo menos é o que os Espíritos falaram para Kardec, né? Mas ela foi muito feliz na resposta. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Do que o mundo pede, o que a alma precisa, em realidade? Ou como cuidar de si também? Está todo mundo meditando. Pode falar, pode concluir. Gabriel vai falar, deixa o tio, você já falou, Gabriel. Não, só, né, que ele falou da questão de achar onde está essa felicidade, né, esse materialismo que a gente vive, né, aqui na doutrina a gente aprende muito sobre buscar esse autoconhecimento, né. Então acho que é um caminho, né, um verdadeiro caminho. Isso já é um grande esforço nosso, né, para tentar conciliar essa coisa do mundo de um lado e do espiritual, né. Se a gente conseguir fazer esse autoconhecimento, né, todo dia eu estou tentando um pouco. Tem dia que às vezes eu penso, será que eu me conheço mesmo, né? Então eu acho que é um desafio, né? Talvez seja um pouco o caminho, essa tal felicidade que eu estava falando, né? Como é que eu consigo a felicidade, né?
Ela não está num endereço marcado, num país, ela não está num objeto que você compre, né? Então ela está dentro da gente, mas em que lugar também a gente vai encontrar ela, né? Acho que a felicidade é o exercício do amor, né? A partir do que você faz, você vai exercitando no dia a dia o amor, você vai introduzir esses de paz, de felicidade, tranquilidade, de harmonia, né? É o exercício do amor, né? É uma conquista interna, né? Assim, É o autoconhecimento, mas como é que a gente descobre isso, né? É uma construção, é uma descoberta. A Glória, psicóloga, pode falar pra gente um pouco, né? Mas enfim. Gente, tá bom. Gente, então, tem um caso muito interessante que aconteceu comigo com a Thaisa, né? Tipo assim, eu tava com algum problema na minha vida que eu precisava, eu não lembro exatamente qual era o problema, mas eu precisava muito conversar com a Thaisa, porque a Thaisa tinha a solução pro meu problema, né? E aí foi muito engraçado, porque eu peguei um caminho diferente naquele dia, né? Porque a gente estava no colégio ainda, eu peguei um caminho diferente. Eu pensei, poxa, eu preciso falar com a Thaisa. A Thaisa apareceu. E assim, foi... Você lembra disso? Foi na Praça da Águia. Gente, foi muito engraçado, gente. Porque, tipo assim, precisava. Foi, assim, no meu horário de almoço, e o horário tinha mudado. Não era aquele horário, só aquele dia foi aquele horário. É um negócio muito doido. Sim, e tipo, como a gente pode se conectar por pensamento, né, e tal, é muito interessante. Boa noite, gente. Eu queria só colocar mais um temperinho na discussão. Eu acho que esse é um dos aspectos em que o Espiritismo faz toda a diferença. Porque ele mostra para nós que a vida verdadeira não é essa. Que aqui a gente está de passagem e se preparando para a vida verdadeira. Porque enquanto a gente só olha para a vida no corpo, a gente vai se voltar para o materialismo, para a sociedade, para o status, para tudo isso que você está falando. Quando a gente percebe que isso aqui é um momento na vida verdadeira e que a felicidade de fato vai estar lá na outra vida, a gente começa a se pautar também pela outra vida, que é a vida do Espírito. Agora, outra coisa que foi falada aqui é sobre cuidar de si. Esse cuidar de si, como é que seria esse cuidar de si? Seria só, por exemplo, cuidar do corpo, ir para a academia, fazer dieta, se alimentar bem? O que mais que seria? Seria só isso? Marcelo. Eu estava pensando aqui, eu tenho um conceito, uma casa de 70 anos, ela vai ali no andamento dos trabalhos, uma pessoa ali citando frases, e uma me marcou muito, que ela diz que não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Então, eu acredito que nós temos que ser felizes no momento em que nós acordamos, falamos assim, bom, tem mais uma oportunidade. Independentemente do que vai acontecer, se eu acertar lá os 6 números da Mega Sena, se eu não acertar, se eu bater de carro, se eu não bater de carro, se eu ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, enfim. A gente tem que ser feliz por ser feliz. Pode parecer meio utópico, entendeu? Mas para mim, a felicidade, como diz a música, não é um estado imaginário, é a pessoa ser feliz. Se a pessoa for esperar as circunstâncias e as pessoas, certamente vai ser infeliz, né? Então a pessoa tem que se imbuir desse espírito de ser feliz por ser feliz, verificando as coisas boas e as coisas ruins que acontecem e, independentemente delas, ser feliz. Bom, é o que eu acho. Você tem razão. Porque as coisas ruins vão acontecer constantemente. E se a gente for ficar infeliz pelas coisas ruins que acontecem, a gente vai viver sempre infeliz. Eu acho que
quando você é mobilizado por uma esperança em dias melhores, e uma esperança na lei do progresso, de tudo aquilo que todos estão tentando conquistar, isso vai trazendo essa felicidade, porque você esperar algo melhor logo ali na frente. Agora não está bom, mas vai melhorar. Agora estou doente, mas vou me curar. Então, essa expectativa que mobiliza você sempre para você agir e atuar de uma forma positiva, isso vai trazendo felicidade, porque é o que te impulsiona, é o hormônio que vai te fazendo lutar e vencer a cada dia, né? Porque se a gente for esperar, está tudo maravilhoso para ser feliz, é muito difícil, porque nunca está tudo maravilhoso, né? Eu acho muito perigosa essa nossa condição de, às vezes, rotular necessidades e sentimentos por uma palavra. A felicidade, quando a gente fala felicidade, isso tem uma abrangência imensa. E acho muito perigoso a gente acreditar que felicidade é você estar sempre tudo bem, tudo opa, está tudo ok. Não é isso. A felicidade, primeiro de tudo, a meu ver, é uma escolha. É uma escolha de me posicionar diante da vida, como ele colocou aqui, apesar de. E se você condiciona, eu vou ser feliz quando eu tiver alcançado aquela casa própria, eu vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem dos meus sonhos. Isso é um caminho que não tem fim. Isso é uma estrada que não tem volta. Então, a felicidade, dentro do espiritismo, eu vejo muitos conceitos que caem sempre num certo lugar comum. Equilíbrio. Nem euforia extrema, nem desespero que desola. Quando você atinge uma paz, e essa paz traz a você tanto a resiliência diante da dificuldade, quanto o empenho para buscar o melhor, quanto a tranquilidade de lidar com a adversidade, você atingiu a tal felicidade. Exatamente. É isso aí. Muito bem. Muito boa. Eu gostaria de complementar aquilo que eu perguntei, né, no início. Essa reflexão é sempre muito importante, porque Cristo, quando veio à Terra, ele deixou um legado muito grande na questão de que devemos ser caridosos, indulgentes, e sempre perdoar. Eu acho que quando a gente caminha nesse caminho que Cristo deixou, é muito fácil a gente encontrar essa paz que ela falou, e através dessa paz a nossa felicidade, né? Que é a benevolência, a indulgência e o perdão dos pecados. Eu acho que quando a gente caminha é fácil. E aí você está praticando a verdadeira caridade. Exato. Fora da caridade não há salvação, né? E aí a caridade é com você mesmo. Exato. Você vai estar trabalhando dentro de você mesmo. Achei importante só uma reflexão que eu falei. Exatamente. O que ficou faltando, no caso, é a parte da fé. A humanidade sempre sofreu com isso. Os evangélicos, desde a época lá de Moisés, sempre faltou a fé. A fé é importantíssima. Você confiar em Deus e em você mesmo. Você é capaz de todas as coisas, basta você ter fé. Exato. Quando você tem fé, você luta, você corre atrás, você... Boa noite, Laura. Tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda. E o que eu queria falar é a respeito do cuidado com o outro. Nós, sempre que olhamos para o outro, nós olhamos com a nossa perspectiva, com as nossas crenças, com as nossas experiências. Mas a gente nunca sabe qual é realmente a dor do outro, porque lá dentro é só ele mesmo que sabe, né? Então a gente precisa tomar cuidado com é só ficar calmo, é só fazer isso, é só fazer aquilo, porque nunca é só isso, né? Então, às vezes o que a gente precisa é só ouvir o outro, e a ajuda que o outro precisa é isso. É você ouvir, é você ser um colo, é você entender sem julgar o próximo,
você não tiver uma palavra boa para aquela pessoa naquele momento, o melhor que você tem a fazer é uma prece. Eu acho que o maior cuidado que a gente pode ter com o próximo mesmo ou próximo longe, é uma prece, tanto encarnados quanto desencarnados, mas mais ainda com os encarnados, porque a gente ainda tem a dor física que algumas palavras podem causar, né? Então é muito importante a gente pensar sempre que a dor do outro nunca é visível. Exatamente. Às vezes você está com uma pessoa o dia inteiro ao lado, você está com a pessoa trabalhando com você, e você não tem ideia do drama que a pessoa está vivendo na vida dela particular. E às vezes você fica num grau de exigência com a pessoa, num grau de cobrança, e a pessoa está num sofrimento terrível naquele momento, e você desconhece, porque ela não comentou, mas por desrespeito, porque já é uma forma sua comum de tratar sempre assim, com um grau de exigência muito grande, você desrespeita aquele momento de dor que a pessoa está vivendo. E a gente não sabe do que a pessoa o que ela poderá fazer quando sair dali. Porque muita gente está com uma aparência maravilhosa, mas carregando dores profundas e enormes dentro de si, não é? Com certeza. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar também, que você falou, e me marcou muito, na verdade, é realmente a questão da consciência, né? Que eu até falei no início, de que a gente sabe o que é certo ou errado com relação à empatia com o outro, né? Eu estou fazendo uma faculdade na área de saúde, e a área de saúde é uma área que exige extrema empatia. E eu percebi que alguns colegas da minha turma, na parte de ambientação, né, quando estava todo mundo se conhecendo, muitas vezes excluíam alguém, assim, evidentemente excluindo a pessoa só porque queriam fazer amizades e não queriam dar atenção para aquela pessoa, que assim, você não sabia se ela tinha uma insegurança, se ela estava muito preocupada de ficar sozinha. Então esse fato me chocou muito realmente, porque eu fico pensando como um profissional que vai cuidar da vida dos outros faz isso com os próprios colegas e já assim, no início mesmo, sabe? Vai começar a carreira agora e já está assim. Exatamente, é aquela questão da consciência, porque você só sabe quem realmente é a pessoa quando aquilo é colocado em prova, porque todo mundo consegue fingir muito bem, mas ninguém consegue fingir na hora do aperto. Então, por exemplo, ali estava todo mundo preocupado por fazer amizades, então ninguém conseguia fingir ser legal com todo mundo, do que, por exemplo, você já tem lá seu grupo de amigos e você é simplesmente legal com alguém. Então, assim, é algo realmente a ser pensado, porque as pessoas elas não levam nada em consideração isso. Elas não pensaram que aquela pessoa também estava extremamente sensível e tudo mais. Eu estou falando porque nós jovens vivemos muito isso, entendeu? A questão de que as pessoas são realmente cruéis, sabe? Não são só as pessoas adultas, mas assim, as crianças, os adolescentes, alguns deles são muito cruéis, às vezes nem por escolha deles, mas às vezes, por exemplo, que eles veem em casa, ou então por falta de aconselhamento dos pais. Então, é muito importante começar isso desde o início, essa visão que você tem, porque isso faz total diferença. Como... Exatamente. Sim. Pegar leve, na verdade, acho que a palavra é essa. Pegar leve com o próximo, porque o próximo pegar leve com você. Exatamente. A gente nunca sabe quando vai precisar, né? Então, imagina a situação desconfortável de você precisar da ajuda daquela pessoa que você negou ajuda, né? Então, assim, é algo a ser pensado. Por exemplo, já vou passar para você. Tem uma criança de 7 anos, que ela estava brincando, o avô estava passando cana na moenda para fazer caldo de cana, e se distraiu, deu uma saidinha. Eu não sei se o menino tem 5 ou 7 anos, e ele foi brincando com a moenda, meteu o dedo, e então a moenda arrancou praticamente todos os dedos da mão. Ele ficou apenas com, se eu não me engano, ficou com 2 só aqui, esses últimos.
Então, ele foi uma coisa traumática, foi horrível, a família sofreu muito. Ele foi para o hospital, ficou vários dias naquela cirurgia, aqueles curativos, cirurgia, sofreu demais. O primeiro dia que ele foi à escola, os coleguinhas da mesma faixa etária dele, o que muito me estranhou, porque, embora sejam crianças, no meio sempre tem uma criança mais amorosa e tal. As crianças vieram em cima dele, como se ele tivesse culpa de ter ficado aleijado, de ter tido agora aquele defeito. Como magoaram o menino, de tal maneira que o menino não quer mais ir para a escola, porque tem vergonha da mão. Agora ele antes estava assumindo bem a mão dele. Agora ele fica escondendo, ele não quer ir, ele está sofrendo muito. Foi isso que a Thaisa falou. Às vezes, no mesmo grupo de amigos, a pessoa é tratada com o bullying e toda a crueldade, que a pessoa sofre muito. A criança sofre muito e, às vezes, chega em casa, os pais não compreendem aquilo, ainda, você não é, você tem que ser forte, você é isso, você é aquilo. E não pode, tem que apoiar, tem que arranjar um recurso para que aquele jovem ou aquela criança possa sair daquela situação, porque para ele é um sofrimento terrível. A zombaria na escola, né? Aquela zombaria é horrível. Glória. Quem que está com a mão? Jéssica está na frente. Jéssica está com a mão levantada. Gabriela. Eu também faço faculdade na área da saúde, né? Aí, na área da saúde a gente fala muito que é importante, assim, para a saúde mental, né? Tipo, a gente sempre viver, tipo, os processos, sabe? Não viver só as conquistas, sabe? Porque às vezes a gente fica só à procura de, tipo, mais uma conquista, sabe? E, assim, é muito importante a gente viver cada um dos nossos processos, né? Porque o bonito, a felicidade está nos processos, né? Não está nas conquistas. A Isaura tinha falado sobre o cuidar. A gente, quando a gente está passando por uma doença em casa, às vezes a gente esquece de se cuidar. A gente dá tanta atenção para aquela pessoa que está com a gente ali numa situação de complicada, e você acaba esquecendo de se cuidar. Você deixa tudo, você acaba priorizando o outro em vez de se priorizar, e você acaba até deixando as suas coisas de lado, e de repente surge até uma depressão, até uma doença, e você tem que se cuidar sim. Então, gente, o tema cuidar de si, do outro e da vida é super instigante, né? Dá vontade de falar. Mas, na verdade, as circunstâncias são diferentes da vida, não há uma receita de bolo para isso, né? Todavia, a gente tem que perceber que está evoluindo. Embora a gente veja coisas incríveis na vida, o mundo está evoluindo. Dia desses, eu compartilhei com a minha esposa uma situação de um rapaz me contando na sauna. Era um caso de discriminação racial, e ele contou chorando que ele, quando teve o nenenzinho dele, ele desde pequenininha chamava minha macaquinha. Mas por quê? Porque ela iria passar lá na frente o que eu passei. Então, isso a gente vê que vem a ser impossível eu escutar uma coisa dessa e a gente ficar quieto, né? Então, com relação a cuidar de si, que essa menina aí, se Hebe Camargo visse ela, falasse, que gracinha. Olha só, com relação a cuidar de si, ela disse que ninguém pode cuidar
do outro sem cuidar de si, porque como você vai dar alguma coisa que tu não tem, não é verdade? Então a doutrina espírita é incrível, porque coloca como natural até mesmo a ambição. O que a vida nos pede? Nos pede que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente consiga tudo. Não para você ter só para si. Não para você ser egoísta, até porque é uma insensatez isso. Se você tem muito no meio de uma pessoa que não tem nada, você passa a ser alvo daquelas criaturas. Então, estudar e trabalhar para evoluir. Porque isso está resguardado até pela lei maior, que é amar o próximo como a si mesmo. Eu posso completar? Acho que é minha vez, alguém que quer falar? Tá bom. Eu só queria falar isso, que é uma pergunta. Na verdade, o Guilherme, se ele quiser, pode me responder. É uma pergunta para os jovens, mas também para nós adultos, né? Que a gente, às vezes, leva crenças desde da infância ou de outras encarnações. Será que a gente ainda se incomoda tanto com o que o outro pensa da gente? Será que a gente dá tanta importância em ser considerado pelo outro? E ontem se deu muita resposta, deu muito debate na roda de conversa que a gente fez no GEUC. E isso está lá no Caminho, Verdade e Vida, na página 103. Que, só para a gente lembrar, porque às vezes a gente, como adulto, a gente ainda quer ser amado, a gente quer ser considerado, a gente quer ser reconhecido, e às vezes a gente não é reconhecido. E todo o nosso processo, eu acho que é um processo de libertação do que o outro pensa da gente, né, para a gente conseguir se valorizar, se amar, como Kardec falou. O primeiro dever do homem é consigo mesmo, em seguida com seu próximo, como a gente já falou aqui. Então, é uma reflexão para a gente, porque se eu ainda estou nessa condição de dar tanta importância para o outro e menos importância para o que vai no meu coração, por que isso está acontecendo? Porque é um processo de libertação. A gente precisa se libertar do que o outro pensa da gente, né, para a gente poder caminhar. Se o Guilherme quiser responder, ou se alguém quiser responder, e depois eu faço a prece, é isso que já está na hora, Sala? Sim, fala, Guilherme. Eu só queria acrescentar um negócio que é o seguinte: todo mundo falou tipo assim, situações ruins que todos nós passamos, e cobranças do mundo, e cobranças espirituais também. Mas tem uma parte do que eu considero para mim que foi o melhor livro que a humanidade já conseguiu conceber, que é a Bíblia. Uma parte da Bíblia que eu considero a parte mais difícil de seguir da Bíblia, que é a tudo dai graças. É a mais difícil. Mas se você conseguir a tudo dai graças, você consegue a felicidade, a paz de espírito, o amor ao próximo. Então, é a parte mais difícil de se seguir da Bíblia por ser a que resolve todos os problemas. Então, a tudo dai graças. Tá difícil, dá graça, né? Agradece. É muito difícil agradecer algo que é ruim. Sim, mas quando a gente entende que aquilo tem uma função na nossa vida, né? Eu acho que isso é um processo, né, de espiritualização. Então a gente vai fazer a nossa prece. Eu peço a todos que fechem seus olhos, que possamos continuar sintonizados com a espiritualidade que aqui se encontra presente, principalmente para nos fortalecer no processo de libertação interna do julgamento das pessoas que muitas vezes nos condenam, nos julgam, sem saber o que vai dentro do nosso coração. Então falamos assim: Jesus, amado Mestre, amigo e companheiro de todas as horas, das horas difíceis e das horas de alegria, abençoa, Senhor, neste momento a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos nos fortalecer em cada momento de dificuldade, em cada momento de desafio, para que consigamos superar as nossas deficiências internas e assim caminharmos com mais fé na espiritualidade e fé em nós mesmos. Que possamos ser agradecidos por tudo de bom que tem nos acontecido, assim como também
dos desafios que surgem em nossas vidas e que têm uma função, que é nos fortalecer espiritualmente. Que possamos voltar para os nossos lares confiantes de que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, torcendo por nós, vibrando por nós e nos fortalecendo para continuarmos essa jornada terrena que por vezes é tão desafiadora. Que possamos levar daqui muito amor, muita fé e muita esperança em dias melhores. Que assim possa ser, graças a Deus.